Eu estou aqui para fazer uma entrevista com as pessoas que vão disputar a chapa. Meu nome é Everson Chamalho, eu sou jornalista e vou fazer umas perguntas que eu acho que é pertinente diz respeito às eleições. Está aqui o Wilson Camilo e o Braga, são ambos da mesma chapa e que vão disputar essa eleição. Camilo, o que você pretende, tá? E por que você está disputando a eleição? Primeiro, por que você está disputando? O que te levou a vir disputar essa eleição? Sim, por uma série de fatores, a começar pelo meu ingresso, né, quando eu ingressei no sistema penitenciário em 1998, e desde então eu já estou numa guerra ferrenha contra as arbitrariedades, as ilegalidades, a falta de respeito e condições do servidor penitenciário, chegando a ser até desligado em 2001 por denunciar irregularidades. Daí então me encontrei com uma gigantesca situação arbitrária e opressora, por que não dizer assédio moral sobre servidores, e que não tiveram nunca, eu em particular, nunca tive amparo legal de nenhuma instituição ou representante legal. Muito contrário, eu vi em determinadas vezes alguém que deveria defender o servidor, que é o presidente do então conhecido como sindicato, até botar carga para ver o servidor punido. Sem falar pelas condições de trabalho que nunca ninguém sequer, por todo esse tempo que eu passei, que estou na secretaria, nunca vi ninguém, nenhum diretor que passou desde 2001 até 2015, comprar para si, chamar para si a responsabilidade de defender a categoria. Deixa eu te interromper. Há quanto tempo você está no sistema penitenciário? Há 18 anos. 18 anos. Estou há 18 anos no sistema penitenciário. E nunca vi nenhuma diretoria sindical abraçar, chamar para si a responsabilidade de defender a categoria, independente que ela seja sindicalizada ou não. Até porque o sindicato legal, ele representa uma categoria, independente que ela seja filiada, sindicalizada ou associada. E o interessante que me deixou mais, vamos dizer assim, indignado, é que nos últimos 3 anos, né, na gestão anterior, não vamos nem, não é o fruto de uma atual gestão, mas na gestão passada, foram demitidos mais de 200 servidores no período de 2012 a 2014. Mais de 200 servidores foram demitidos, foram colocados para fora da secretaria, e na maioria delas por assédio moral. Né? Uma punição que foi, na maioria delas, desproporcional ao que se deveria ser. Então, daí eu achei que havia necessidade de se comprar essa briga. Até porque nós tomamos o conhecimento que esta categoria ela não tinha ainda um sindicato legal. Então, nós entendemos que seria importante que alguém se levantasse para comprar essa briga. E seria um representante legal da categoria, um sindicato, e não uma associação. Perfeito. Foi isso que te levou a vir a disputar as eleições, correto? Correto. Mas o mais importante é que você, antes de disputar e antes de ser criado o sindicato, você já fez alguns trabalhos em prol da categoria. Eu queria que você falasse isso, como, por exemplo, nós tivemos há pouco tempo na Assembleia, né, pleiteando o auxílio. Exato. Então eu queria que você falasse isso. O que você já fez antes, tá, de vir disputar as eleições? Com o teu grupo, claro. Muito bem lembrado, Chemai, até porque você falou sobre a cota do auxílio saúde, mas a nossa briga, né, esse meu empenho em defender a categoria, ou de correr atrás de benefício da categoria, ela vem bem antes, né? Ela vem bem antes de 2014, 2013. Em 2007 a 2009, eu me juntei a um grupo de agentes penitenciários de Bangu. Chegamos a ir até Presidente Prudente, em São Paulo, tentar buscar apoio com outros sindicatos de outros estados, e fui sozinho, né, com o meu próprio recurso, junto com 2 ou 3, fizemos contato com o presidente do Sindasp na época. Nós conseguimos ressuscitar a PEC 308,
que estava esquecida, chegando ao ponto de fazer um abaixo-assinado em todo o Estado para ser entregue na Câmara dos Deputados em Brasília. Foi de onde renasceu a luta pela PEC 308, pela Polícia Penal. Então foi uma iniciativa que começou aqui no Rio comigo, né? E eu sequer fazia parte de qualquer instituição, né? Tanto que eu estou aqui... Era um simples agente penitenciário. Sim, agente penitenciário que sentia a necessidade, não via ninguém fazendo, tomei a iniciativa de fazê-lo. E, ultimamente, o que nós fizemos? Nós tentamos dar visibilidade aos agentes penitenciários, coisa que não tem sido feita no país, né? Tirando os companheiros da FEBRASP, de Brasília, alguns companheiros do Mato Grosso, que são assíduos, né? São militantes, tirando isso aqui no estado do Rio de Janeiro não havia. Nós convocamos aí uma conferência nacional para discutir o sistema penitenciário e justiça, junto com todas as instituições legais, o Ministério Público, a ONU, o Judiciário, o Tribunal de Justiça, o DEPEN e os sindicatos dos estados. Nós conseguimos fazer isso e passar uma visão diferenciada do que era exposta a nível de Brasil. A realidade do que acontece dentro do sistema penitenciário, não só no estado do Rio de Janeiro, mas em termos de Brasil. E essa conferência foi 2 dias na OAB do Rio de Janeiro, né, no auditório da OAB, onde tiveram a participação, inclusive, de participantes da ONU. Perfeito. Nós trouxemos até a ONU para avaliar as condições do sistema penitenciário no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. E, por incrível que pareça, Chamária, em toda a história do sistema penitenciário, foi a primeira vez que isso foi feito, né? Que, no meu ponto de vista, é um absurdo. Isso era para ter sido feito há muitos anos. E parece que saiu, estava inclusive a federação, e ficou de sair uma carta, não é isso? Dessa conferência para ser encaminhada à parte política e aos demais, ao judiciário, correto? Ou estou enganado a respeito a isso? Não, foi feita uma carta chamada de Carta Rio, ela já está pronta. Perfeito. Nós estamos fechando uma revista e essa revista vai ser encaminhada com uma carta para ser entregue às autoridades competentes. E, posterior a isso, visualizando o esquecimento, né, até porque a gente tem guarda de cadeia, né, de fato, né, a gente trabalha no interior da unidade prisional, tem que trabalhar todo esse ano no interior da unidade prisional, batendo e fechando o cadeado, que é a nossa atividade de fim, sem querer dizer que os demais não tenham a devida importância, e sim, todos eles têm, mas infelizmente o sistema tem esquecido um grupo de trabalhadores que são fundamentais, que trabalham na ponta. Sim, não existe nenhum tipo de valorização deles ou incentivo do Estado em relação a ele. Muito pelo contrário, existe uma discriminação, um total abandono daqueles servidores que se expõem diretamente com o preso lá, se expondo a todo o risco que você possa imaginar que a sociedade precisa saber. Inclusive, para pegar doenças, né, através do contato que tem direto com o preso, né, que infelizmente a gente sabe que a situação carcerária no Brasil é precária. Sim. Então ele está sujeito ali a vários tipos de doenças, correto? Correto. Por isso que nós, eu, Ivan e os demais componentes da chapa Tribuna e do Sindaperj, nós tiramos um tempo, nos preparamos, analisamos um projeto, que inclusive que já é praticado no Detran, e elaboramos uma minuta e entregamos pessoalmente na LERJ, o qual hoje já é um projeto de lei 831/2015, que é o auxílio de saúde para o servidor que trabalha na atividade de fim e plantão, né? Nós tomamos essa iniciativa. Em tão pouco tempo, nós tiveram apoio de alguns deputados. Da maioria dos deputados. Nós já estivemos em alguns gabinetes, como do Paulo Ramos, do próprio Zaqueu, do Marcelo Freixo, do Nelson Gonçalves, e, lógico, o autor do projeto, que é o Jorge Felipe Neto. Também encontramos apoio, principalmente, né, posteriormente nós procuramos o André Lazarone, que também está apoiando a criação desse projeto. E o próprio presidente da UGT, da União Geral dos Trabalhadores, que tem uma relação muito pessoal, muito próxima ao governador, já se comprometeu a agendar uma reunião do Sindaperj, do Grupo Tribuna, com o governador do estado, para garantir a expansão desse projeto e outros, para que seja estendido a toda a categoria. Camilo, você também, bem antes, né, de você participar mais ativamente, você também criou um grupo também de comunicação, que foi a Tribuna Penitenciária, Sim. que se tornou um jornal. Perfeito. Não é isso? Perfeito. Isso para levar informação
a categoria que a maioria desconhece desse seu trabalho. Então você também criou o jornal Tribuna Penitenciária. Sim, a Tribuna Penitenciária ela nasceu com o objetivo de dar transparência do que acontece no sistema e ser uma espécie de porta-voz da categoria. Porque às vezes acontece determinada coisa lá no interior do estado do Rio de Janeiro, Campos, e a gente não fica sabendo, ninguém sabe, fica abafado ali. Ou acontece um abuso, como aconteceu essas 200 demissões, né? Nós temos um exemplo aí, vou até citar um exemplo absurdo. Nós temos um servidor que foi condenado a 14 anos de prisão por perda de mandato. O juiz determinou a perda de mandato dele. Foi arquivado esse processo administrativo, ele não foi mandado embora. Nós tivemos uma outra situação que um servidor agrediu fulano de tal, também não houve punição, teve advertência. E nós tivemos o contrário, um colega que faltou o serviço, apresentou um atestado, foi demitido. Então existe um peso e uma medida para cada tipo de caso. Sim, assédio moral, não me diz assédio moral. Então isso tem que ter uma representação. Perfeito. Eu vou querer bater um papo com o Braga, que ele também faz parte da diretoria, mas também é um servidor. O que também te levou a participar disso? Eu sei que vocês, quando estão participando disso, vocês têm um foco diferenciado em termos de secretário, de governo, porque vocês passam a incomodar. Né? Mas eu falei uma observação, até que fique bem claro. Nós não temos um sindicato, não entendemos que o sindicato tem que ser oposição ao governo ou ao secretário. Eu acho que o sindicato tem até, de certa forma, uma obrigação de dar um suporte para que o secretário faça uma boa gestão. Nós temos uma grande satisfação hoje, atualmente, principalmente. O atual secretário, ele aparenta ser comprometido com a categoria, isso já é um grande passo, e nós estaremos aqui sempre à disposição para somar, desde que o projeto seja em benefício da categoria. Eu ouvi dizer que o atual secretário, ele é uma pessoa que ele escuta e está sempre com as suas portas abertas para receber os funcionários. Eu acho que esse entrosamento é muito importante. O sindicato é importante. Mas é lógico, no momento que houver algum tipo, nós vamos reclamar com ele também, porque o sindicato é para incomodar mesmo, né? O secretário sabe disso, né? O sindicato vai se incomodar, mas incomodar com responsabilidade, né? Levando a reivindicação e também a solução para tentar chegar a um denominador comum. Ok. Braga, então a minha pergunta novamente, o que te levou a vir até aqui? O que me trouxe até aqui, Chamália, primeiro, que os anseios da classe estão sendo esquecidos pelo atual sindicato. Vamos tomar por base coisas tipo que são realmente necessárias para a vida do inspetor penitenciário, no seu local de trabalho. Por exemplo, dentro de um presídio, para tomar conta, às vezes de 2 mil, temos 2 a 3 funcionários. Um número muito reduzido. Funcionários para tomar conta de 2 mil presos. Um absurdo. O que é um absurdo. Vamos além, vamos um pouquinho mais, vamos continuar caminhando. Nós temos a insalubridade, está errado. Periculosidade, onde é que está? Temos aí as horas extras, são 16 horas trabalhadas semanais, e o excedente, quando o trabalhador chega meia hora atrasado, ele não pode assumir. Pois é, pode trabalhar a hora extra, né, Xenão? A hora sem remuneração. Sem remuneração. Nós temos o SOI de Campos, Itaperuna e Japeri. Sim. Não, Japeri não, te corrigir. Volta Redonda. Que não fizeram o curso e não recebem mensalmente R$750 de gratificação. Você coloca no período de 10 meses, R$7.500 de perda do servidor. Perfeito. Cara... E quanto a equipamento, vocês têm equipamento adequado para trabalhar junto a esses presos? Equipamento que eu digo seria... Os presos ou... Não, do funcionário. Tá, equipamento de serviço. Nós temos, vou colocar, o atual sindicato, ele não entra com esse pedido, não intervém junto à secretaria para trazer esses equipamentos
tá? Ou sequer fiscalizar se esses equipamentos existem ou não. Uma coisa que nós, enquanto Chapa 4, assumindo o sindicato, iremos lutar pelo servidor e pelo seu local de trabalho, pela sua qualidade de trabalho. Não tem, por exemplo, faltam desde simplesmente rádio, tá? Faltam rádio para comunicação, temos munições vencidas nas unidades prisionais, armamentos, falta de colete, temos armamentos sem a devida manutenção, certo? O único local hoje em dia, os locais que tem essa manutenção, sofre essa manutenção constante, é o GSSE de Bangu, SOI e JIT. Perfeito. E o restante do GSE de Bangu, porque os demais, e os espalhados, não tem. O GSE não tem. Não tem de Guaxidiba, não tem de Niterói, não tem de Itaperuna, não tem. Não tem essa manutenção. E com isso, como falei, munições vencidas, granadas vencidas, espalhadas pelas unidades prisionais, o que traz risco para o servidor. Tivemos há pouco tempo atrás um preso que subiu no telhado, o inspetor penitenciário tentou recapturá-lo. Quando foi utilizar a espingarda de munição menos letal, calibre 12, não funcionou. Por quê? Munição vencida, armamento sem manutenção, certo? Os fuzis sem manutenção. Então, ou seja, é gritante a necessidade, tá, do sindicato estar intervindo em questão da alimentação do servidor, que está muito aquém do que deveria ser. Pobre, podemos dizer. Isso. Uma alimentação pobre. Nutricionalmente falando, pobre. Perfeito. Bom, então vocês que estão assistindo esse vídeo puderam ver que essas pessoas que estão disputando a Chapa 4 querem vir para mudar o contexto que está acontecendo, que estão abandonados. Então você pode decidir e você pode conseguir resolver isso votando na Chapa 4. E pergunto, o que os outros fizeram? Os outros, inclusive os outros que estão disputando Chapa 3, Chapa 2, já estiveram na direção. É interessante falar nisso aí, porque nós podemos hoje, exatamente no dia 30 de novembro, publicado um vídeo no Facebook em que o atual presidente Haddock apresenta umas contas e a Chapa 3, que se diz transparência, saiu também sem fazer a sua prestação de conta, então não tem como nem utilizar esse nome de transparência, né? E informar também os senhores que o senhor Francisco Rodrigues Rosa, ele foi intimado pela 10ª Vara Civil a prestar conta e tem corrido, tem fugido do oficial de justiça. A sua funcionária, Natália, se recusou a receber a intimação do oficial de justiça. Esse documento vai estar postado logo abaixo do vídeo, vocês podem pesquisar, vai estar lá. E é sobre prestação de contas. Sobre a prestação de contas, exibição de documento com conciliação bancária. Porque ele não prestou conta, ele não exibiu o documento e foge para não prestar e tenta enganar a categoria com isso. Tá? Quem quiser entrar em contato, só clique aqui em Tribuna Penitenciária, contato, está ali o nosso e-mail, envie que a gente passa maiores detalhes, se quiser o número do processo a gente passa, sem falar que está sendo investigado pela Polícia Civil por uma série de outras coisas encaminhadas pelo Ministério Público. Mas o que é mais importante é o compromisso que nós assumimos aqui, com toda a categoria, de brigar, fazer aquilo que o sindicato tem a obrigação de fazer, que é fiscalizar as suas condições de trabalho. Não espere da nossa parte a hipocrisia, a mentira, o pão e circo. A gente pretende realmente brigar por direitos. Nós estamos aqui para brigar por direitos. Ok. Então, você está na sua mão se você quer ou não mudança, ou quer continuar sem representação, né? E com as perseguições que a gente sabe que existe, sem ter alguém para defender. Obrigado. Vote na Chapa 4 e até quarta-feira e quinta-feira. Um abraço para vocês.